Seu Gerônimo da açúcar, aqueles de botiquim. Segundo o Gerônimo, ninguém pode viver sem comer carne. Até o tal de Arlindo. Dizem que ele é filho daquele tal de Arlindo. Esse tem um. Tem aqui na Rede Store tem um completo dos pensadores. Eu tenho vários desses livros. Não é aquele dicionário enciclopédia nacional, mas ele tem 100 bons assim. Agora, tem esse outro aqui, mas tem só 67. É esse que eu estou falando? Não, tem um que é um. Esse aqui só tem 67. Ele dá a biografia dos principais para um monte. Pois é. Agora, esse eu quero ver sobre Dicionário a opinião do filósofo agrícola. É dicionário do Sei. Aí isso nós temos lá embaixo, tem tudo. Agora, eu tenho um que é tipo enciclopédia, está lá em casa, eu estou lendo. Mas não é só sobre isso, tem um monte de coisa, a obra do cara, a opção de coisa. Agora, eu quero fazer uma síntese de tudo isso. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a personalidade complexa dentro da consciência ou metodologia. Então, hoje nós vamos estudar o Arlindo, vamos estudar a nossa matemática, vamos estudar a Mabel, vamos estudar uma pessoa complicadíssima, que é a Dulce, vamos estudar o João, que é outro também complicado, está entendendo? Vamos estudar ali, ó, aquele meu amigo Luiz, diretamente de Buenos Aires, complicadíssimo em espanhol, portenho, entendendo? De modo que vamos ver o que é que vai sair disso, não é isso? Agora, o que é a personalidade complexa? É a consciência evidenciando teaticamente pelos próprios atos durante a vida humana, traço especificamente formador de perfil excepcional, singular ou marcante, sejam traforológicos, sadios, cosmoéticos, modelares, explicitamente evolutivos ou traforológicos, doentios, anticosmoéticos, francamente negativos, baratrosféricos, evitáveis. O primeiro é trafó, o segundo é trafar, tá? Agora, a individualização da personalidade, a identidade pessoal, a organização constituída por todas as características cognitivas, afetivas, volitivas e físicas do indivíduo, a qualidade essencial da pessoa, os traços típicos pessoais, as diferenças pessoais em relação a todos os demais, o aspecto social assumido por alguém projetado em público. Se você observar isso aí, Flávia, isso serve para a Cons, tudo que está aqui. Isso aqui, ó, devia levar para a Cons, que vai ter ideia aí, que pode ajudar vocês na questão da fatologia, tá certo? Eu falo muito mais depois disso aí. Agora, ó, na argumentologia aqui tem a conscienciometrologia, as 7 abordagens técnicas das consciências, já como personalidades extremas ou complexa. O que é que tem? Quais os recursos? A similaridade, as aproximações simples disso. Eu dou 7. Agora, depois tem a tabelologia, 10 confrontos entre consciências complexas, evolutivas, sadias, e consciências complexas, patológicas, predominante belicista. Eu dei 10, só para a gente ter uma síntese da realidade do que é a consciência complexa, ou a personalidade complexa, ou a consciência complexa. Nem toda consciência serve de modelo evolutivo ou padrão para seguir nessa dimensão humana. Por isso, o confronto racional de personalidades é sempre pedagógico e esclarecedor. Aqui eu estou indo contra a psicologia, que não gosta de fazer isso, porque senão o cara que fez isso é o primeiro a ser malhado. Por isso que eles tiram o corpo fora. Você já se comparou intraconsciencialmente com outras consciências? É o que o Cons faz. Obteve algum proveito na comparação? Quer dizer, tem que ver se houve, se a coisa foi frutífera, se foi valiosa, se valeu a pena. Agora, esse é o verbete 1186,
Tem 4 páginas, 49 logias e 8 máximos. Agora, hein? Ó, ela também achou 50, vocês então resolvam, Valéria. Depois você estuda aí o caso, vê se a gente pulou alguma coisa, se a gente pode dar ouvidos a essas duas professoras. Tá certo? Porque agora nós somos 2-2, já empatou, o negócio está ficando sério. Talvez é o caso de falar com a Dulce para desempatar. A gente não pode falar com o voto de Minerva, porque justamente é ela que estava dando o voto. Ela caiu fora da condição de Minerva. Agora aqui, pergunta: a prática da TENEPS não consiste em parasitismo sinérgico homeostático? Até um certo ponto, mas veja bem, antes de mais nada, o objetivo da TENEPS é assistir os outros. Quem assiste é o primeiro a ser assistido, de modo que esse processo de parasitismo aí, ele pode ser sim homeostático, positivo, sadio. Pode falar mais sobre a esponja, como se tratar? No arco voltaico, o senhor diz que eu sou esponja. Eu quero mudar. Sai dessa, hein? O caso todo é o seguinte: esponja é aquela pessoa que tem abertura do energossoma. Quer dizer, o corpo de energia dela é aberto. Ela não faz encapsulamento. Ela não sabe se defender. Ela não tem autodefesa. Então, veja, aonde ela chega, ela chupa tudo que tem. A média da energia ela pega. Uma pessoa que é esponja deve evitar ir em todo lugar que é negativo, porque senão ela vai sair de lá enrolada. Outra coisa, ela às vezes não vai sentir isso na hora que sair, porque ela fica envolvida pela energia. Depois, o efeito imediato, 1, 2, 3 dias depois, ela vai ter alguma coisa alterada no lugar de menor resistência do corpo dela. Está claro isso aí, eu acho? Para lá. Então, a esponja é isso, é a pessoa que chupa toda a energia que aparece no óleo pensene aonde ela vai. De modo que isso é que precisa ter cuidado. A gente não pode ser assim. A gente pode absorver e vive absorvendo a energia dos ambientes, das pessoas, das coisas. Mas nós temos que saber o que nós estamos fazendo com isso. Isso não pode dominar a gente. Somos nós que temos que determinar se isso acontece ou não. Então, é o processo da assimilação inconsciente. Isso é que é a esponja. Ou a esponjologia que nós estamos falando aqui. Existe alguma relação entre as sensações mais comuns que o arco voltaico promove em quem recebe e o fato do chakra nucal estar localizado próximo à região do cérebro, tronco encefálico, que é responsável pela respiração, batimento? É lógico que tem. Isso aí, ó, você pegou bem a situação. O chakra nucal geralmente é onde as consciências fazem mais assédio, ou que começa o assédio maior, é por aí. Agora, isso por quê? Porque elas atacam determinadas áreas da pessoa que sejam mais sensíveis. Por exemplo, uma boa parte das pessoas tem uma sensibilidade do cardiochakra. E o cardiochakra, ele é movimentado pelo processo também de todos os órgãos que funcionam por si mesmos, independente da vontade da gente. E isso mexe no vago, no simpático, parasimpático, etc., tal, que é o sistema nervoso secundário, que é justamente o que você falou aqui, ó, o tronco encefálico, que é responsável pela respiração, batimento cardíaco, pressão arterial, etc., tal, que é aquilo que não segue a nossa vontade diretamente. De modo que isso você está vendo corretamente dentro da fisiologia e da anatomia. E dentro do processo também da parafisiologia e da paranatomia, devido ao processo da energossomatologia, do energossoma. É comum perceber que quando a energia começa a fluir durante o arco voltaico, sinto uma aceleração dos batimentos cardíacos, mas nem sempre isso está relacionado à ansiedade. Não, não está. É devido ao processo justamente do arco voltaico em cima dos problemas do sistema nervoso secundário, simpático, parasimpático, etc. Pergunto: pois estou estudando a relação entre a influência das energias em detrimento da autossuperação da ansiedade. Sim, o problema todo é o seguinte: vai em frente com seus processos e faça o estado vibracional e depois começa a fazer também o estado do arco voltaico, a condição do arco voltaico sobre as pessoas, para você ver o que você assimila, o que você desassimila e como é que são as coisas. E outra coisa, você vai ver o processo de fluxo das energias, as manobras das energias, que são 40.
Com arco voltaico, todas elas podem acontecer. Abre o olho e veja as suas sensações e emoções. Isso pode ampliar muito a sua cabeça. Eu estou vendo que você não é bobo. As coisas, as observações que você está fazendo são racionais. Vai por aí, o caminho está aberto. Trabalho na área da estética, nos atendimentos, mas também como instrutor, ajudando outros a sobreviver com dignidade. Tento esclarecer meus alunos sobre energia, autocrítica e assistencialidade com os clientes. Senti na responsabilidade de fabricar produtos com qualidade. Será que estou dentro da minha ProEx? Logo quero entrar para a docência do IPC. Olha, vai em frente. Agora, examina bem os produtos que você pode fazer coisa muito boa para ajudar os outros. Há muito produto fajuto na praça, até mesmo industrializado. Você pode fazer produtos e vender até para outros países e outras coisas mais com o passar do tempo. Agora, tudo é ver. O que interessa é a qualidade daquilo que você fabricar. Como a pessoa sabe se precisa participar de mais de um arco voltaico na segunda-feira? O efeito de tratamento do arco voltaico perdura por vários dias ou vai depender sempre da pessoa? Não, não vai depender, não é bem só da pessoa. Depende do que a pessoa tem, né? E por que ela veio no arco voltaico. Agora, se uma pessoa está passando bem, ela não precisa, deve ceder a vez para outros. Parece que ontem foi feita aí uma revisão dessa situação, que tinha gente que já tinha vindo 4 vezes no arco voltaico e tinha outros que nunca foram sorteados. Então, eles democratizaram um pouco, pediram para certas pessoas que vêm sempre aí, para dar lugar para outros. Então, ontem parece que foi assistido aqueles que estavam atrasados, que nunca caía o ponto a favor, o voto. Você queria falar alguma coisa? Não. Há 2 anos atrás, tive uma experiência onde, durante a noite, eu comecei a gritar, tendo consciência que estava fazendo, mas não tinha um controle. Logo após me acalmei, foram passando flashes lúcidos sobre momentos passados nessa vida intrafísica, como se fosse uma explicação das perguntas que eu formulava na mente. Sob a luz da consciência, da conscienciologia, com esse breve resumo do acontecido, é possível traçar alguns comentários? Sim. O que você teve foi um surto. Esse surto, de qualquer maneira, teve influência extrafísica, tudo indica, porque isso aí foi contra a sua vontade. Então, tinha uma inteligência dirigindo isso. Agora, se essa inteligência mostrou a você uma visão panorâmica de processo da sua vida, para explicar o que houve, pode ter sido um amparador. Agora, se você passou mal depois, ou sentiu mal com tudo isso, ou a experiência foi muito desagradável, pode ter sido, então, um surto de semi-possessão. Aí o problema é você saber o que houve com você. Preciso da sua ajuda para tentar entender a genética da minha família. Meu pai e a mãe morreram de câncer. Tenho 49 anos. Aos 6 anos tive um reumatismo que encurtou minha perna esquerda em 5 centímetros. Perdi vários dentes, pois só parei de tomar medicação para o reumatismo aos 21. Aos 25 tive o primeiro infarto e o segundo aos 27. Esse ganhou de mim, hein? Eu sou colega seu, eu tive aos 28. Aos 30 tive câncer de útero. Eu tive câncer agora depois de 70, mas de pele. Eu não tive câncer de útero, não. Aos 32, uma erisipela terrível nas pernas, que me levaram a ser internada para retirar da pele da perna. A erisipela mostra sujeira. Isso aí, às vezes, é falta de higiene, é a primeira coisa que tem. Se de ver o que acontecia com você na ocasião. Às vezes, até num hospital, a pessoa pode pegar a erisipela se o ambiente não é muito higienizado. Agora, estou com linfoedema crônico e entupimentos na veia aorta. Já passei por 3 cirurgias nas pernas, mas para colocação de stent, mas sem muito sucesso. A minha perna, além de inchada, dói muito e não consigo caminhar nem um quarteirão. A minha irmã do meio tem degeneração da mácula ocular e agora glaucoma. Mas a minha irmã mais velha não tem nada. Por quê? Somos filhos do mesmo pai e mãe, por que a diferença? Isso se deve a vidas passadas? Eu gostaria de entender isso tudo. Seria bom estudar essa irmã mais velha se ela não tem um macrosoma aí, ó. Isso aqui é um caso típico. Vocês entenderam? Está na cara aqui, ó, que eu falo. Todo mundo está, como diz lá no Rio, todo mundo está bichado. Só uma pessoa que não está, não é assim que o povo chama? Bichado.
Só uma pessoa que não está precisa examinar essa. Outra coisa, a mais velha é a primogênita. Precisa saber. Mas veja, ela falou aqui que a mãe e o pai morreram de câncer. Precisa saber a idade que eles morreram. Seria muito bom, você estudar se essa irmã mais velha não tem um macrosoma. Veja tudo que nós já escrevemos sobre macrosoma e veja que o seu caso aí é interessante. Agora, no seu caso, seria bom você começar a mexer mais intensamente com o estado vibracional. Isso aí é muito importante. A própria energia da pessoa melhorando as condições e fazendo a autocuroterapia. Tem chance, tudo tem chance. A gente pode melhorar muito. Eu já vi gente desenganada que saiu da cama na minha frente e viveu mais de 2 décadas depois. E outra coisa, essa pessoa está chegando a 60 anos. De modo que tudo isso é possível. Outra coisa, já vi gente com câncer que estava tudo desenganado que curou debaixo do sol. Gente, tudo é possível, depende do mérito da pessoa e ela se dedicar ao processo. Gente, o Salão do Livro, a programação completa do evento. Eu vou falar o povo nosso, quem é que vai entrar lá. Eu vou estar lá às 16 horas do dia 3, domingo. A Mabel vai estar às 16 horas da segunda-feira. A Rosemary Salles estará na terça-feira às 16 horas. O Júlio Almeida estará às 19 horas da quinta-feira, 7 de maio. E a Graça estará às 15 horas do sábado, dia 9 de maio. Tá certo? Eu vou falar no primeiro domingo, que é o dia 3. De modo que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas daqui. Não sei se tem mais. Você olhou tudo, são só esses mesmo, né? Então, nós esperamos que vocês compareçam a esse Salão do Livro para comprar livro lá. Veja bem como é que é. Não é só para ver as palestras, não. Para comprar livro, que é uma coisa boa, porque às vezes tem livro mais barato, não é isso? E é bom dar uma vistoria se o salão melhorou, como é que é, para a gente falar, dar opinião sobre isso, que é o processo cultural. Eu conto com vocês, tá certo? Agora, sobre o meu caso, ninguém precisa de ir no dia que eu vou, porque eu vou assinar justamente o manual do Mega Pensando Trivocabulários que eu já assinei e vocês já viram. De modo que aí tem que ser para outros. Você já, se aparecer lá, vai ser penetra. Tá certo? Não pode. É? Não pode. Você pode falar. Você quer falar alguma coisa? Então, aí na página 69, você fez esses confrontos, né? Eu quero saber em geral, porque esses confrontos você escolheu a dedo para fazer o contraponto. Eu fiz aqueles que ficam mais fáceis para o povo entender, né? O professor e o pedófilo, o assistente social e o linchador, o profissional da saúde e o traficante, o voluntário e o mercenário, o tenepsista e o serial killer, o epicom e o sniper, que é o atirador de elite, o projetor lúcido e o suicida, a mulher ofexista e a gestante bomba, o ser desperto e o genocida, o serenão e a consciência riscomaníaco. Vamos e venhamos, vocês nunca viram isso aqui assim? Tão claro, tão na cara, tão soco na cara e fratura exposta, Então, vocês nunca viram. Escolheu, Eu nunca vi isso em parte nenhuma que eu escrevi aqui. Esse contraponto aqui você escolheu para cada um para se adaptar aqui. Não, né? urubu serva, sai dessa. Quando... Gente, o negócio é terrível, veja essa. Mulher ofiexista, precursora do desperto, e a gestante bomba, suicida, homicida. Tem as duas mulheres máximas. Tudo é oposto. Da humanidade. Uma da baratosfera e a outra do interlúdio. Tá certo? O negócio é muito sério. Mas aí pensa bem. Só a pergunta é a seguinte: você, para cada um, você pegou um oposto correspondente aqui. Pois é, mais ou menos correspondente, porque nem sempre dá certo. Mas agora, profissional da saúde, profilaxista, traficante, intoxicador, assediador. Está em cima do lance, não está? Não, vale a pena pensar. Agora, o pior é esse aqui, tenepsista, precursor do ofiexista, serial killer, homicida, serial, bolas,
tá certo? A gente tem que estudar lá a Crossing, em Jordan, para entender o serial killer. Não tem outro jeito. É a saída aí para vocês. Não, tá bom. Agora, eu chamei atenção já para esses confrontos, que o negócio é sério, a tabelologia. E tem ali a conscienciometologia, essas abordagens das personalidades extremas, complexas. A caracterologia, a maximologia, a singularologia, a associaciologia, a confrontologia, a antagonismologia e a taxologia. Acho que aí... Conscienciometrologia, aí você pôs as principais características. 7 abordagens técnicas com 5 recursos, similaridade e aproximações simples, capazes de estabelecer embasamentos e a compreensão racional das personalidades extremas ou complexas. Você está vendo que você é uma extremidade, uma racionalidade, ou uma personalidade complexa e extrema, mas você veja, você tem muito companheiro, tem muitos pares, não é isso? Agora, eu vou fazer um pensamento aqui. Você tinha falado que a comparação da gente é lógico, isso é lógico, é óbvio, mas tem que ser em relação a um outro, dentro do grau de a um outro, mas tem que ser um antes e um depois. Agora, isso aqui é o ideal. No seu caso, você tem que estudar, vamos dizer, você já é um serenão, você tem que estudar consciência livre e evoluciólogo. Tá certo? Então, ele está entre os dois. Isso que eu estava pensando, porque se for comparar eu com o serenão, é lógico, pode comparar, mas isso, não, mas é claro, o mais importante... pega você lá, ali, ó, por ali. Eu tô lá, vamos supor que você seja tenepsista. Então você tem que comparar com o que vem atrás e o que vem na frente. O ideal é o que... E por aí vai. Aí, se nós formos ver, nós todos estamos ali. O ideal é a gente se fixar no próximo, porque também se fixar muito adiante... Não, o ideal é você dar uma respirada assim, quando você deixa o de trás. E agora, na hora que você entra no próximo, você fala assim, opa, vamos ver o que vai dar. Vamos fazer força. O negócio todo é de respirar e suspirar. Não fica assim desconsolada desse modo que você está aí, não. Que você não é mais da monarquia. Você já saiu. O que você quer? Ela vem para cá, vai ficar com aquela cara de paisagem. Não vai. Tá certo? A última coisa, no estrangeirismologia, esse segundo, né? A personalidade borderline. Borderline que eu peguei no dicionário é limítrofe, né? É uma linha de fronteira. Você não sabe o que é a personalidade borderline? Isso aqui está no limite. A psicologia, a psiquiatria, eles gostam muito. Borderline no dicionário borderline está como aquela que é limítrofe. É aquela que está no limite das doenças piores que tem. A borderline está na doença, por exemplo, da esquizofrenia, perto, chegou perto. Então, é limítrofe. Ela está bem alterosa. O quase. Aí, esse aí é o quase. No dicionário está limítrofe, linha de fronteira. Ela está no limite. É o limite, né? Agora, aí está querendo dizer o quê? Que a personalidade complexa, a personalidade borderline, ela é complexa. Esse limite dela. Que ela pode começar assim e terminar mal. E ela pode começar assim e melhorar logo. Depende disso. O borderline tem disso. Que está naquele lusco-fusco. Agora, tem o Strong Profile. Strong Profile é o Marcos, que veio até com esse casquete aí hoje. O negócio é muito sério hoje. E outra coisa, casquete que está de acordo com a blusa dele, tudo azul. Valdo, azul claro. Eu peguei no... Se eu tirar o boné, está todo descabelado, não dá. Você tá economia de males, dos males. Não, você fica assim... Um galã com esse negócio. Melhorou muito. Vocês não acham que ele melhorou a apresentação? As moças é que tem que falar. Melhorou ou não melhorou? Ator de TV. Figurante melhorou. Eu não posso responder. E outra coisa, esse problema de fazer o boné igual
A blusa, isso a gente fica assim, né, de olho, né? Muito importante isso aí. Agora, ó, tem aqui umas nossas amigas que estão na sua onda. Vocês estão fazendo um clube. Olha aí, a Érica, a Laura, a cor é a mesma. Não interessa, é nuance isso aí é nuance. Aproximações simples. A dela é verde escuro, olha lá. Tudo azul, Valdo. Tudo azul. Tudo azul. Tudo azul. Azul, como ela Tem arranja até os uma negócios. música, Tudo Azul. Na internet, as cores vão para, acho que 6.000, não é isso? São 6.000 cores. Então eu faço assim, essa cor é furu, acabou. Não estou ouvindo você falando Acabou. comigo. Eu criei a cor, não é isso? Valdo, só peguei Strong Profile, né, no dicionário, é um perfil forte. Mas talvez queira dizer uma outra coisa. O perfil forte é a personalidade complexa. Pode ser uma opção de coisa, mas né? Tem. Strong Profile eu já fiz vermelho. Pegando do dicionário, o perfil forte está correto. Tá certo. Agora pode falar. Professor, na página 69, né, o número 8, sobre a gestante bomba. Essa seria a pior condição que a mulher pode usar do ginossoma, né? Sim, é uma das piores. Né? Sim. Eu não sei, talvez uma mulher genocida seja pior, porque ela mata mais gente. Nesse caso aí, o oposto dela seria a mulher eufixista. O que levaria uma gestante bomba, né, essa com sexo depois no intermissivo, partir dessa condição tão patológica para uma condição mais sadia? É ela acabar com tudo que diz respeito ao processo religioso e místico que ela tem na cabeça. Que aquilo é o salvacionismo. Ela acha que ela está se salvando, que ela vai para o paraíso. A hora que faz aquilo, que está ajudando toda uma etnia, uma raça. Certo. Agora, a hora que ela começa a ver que ela é da raça humana, ou seja, da humanidade inteira, e que tem muito mais consciência em outros planetas por aí habitados, ela vai ver que não pode ficar defendendo apenas a casa dela ou a extensão da casa dela, que é o processo cultural religioso dela. A hora que chega nesse nível, ela vai se ampliar, ela vai expandir a abordagem, ela vai melhorar. Então ela caminha para a mega fraternidade, a coisa muda. Agora veja, o que eu quero é chamar atenção para essa realidade em 2009. Isso tudo aqui existe. Nós encontramos essas personalidades na Terra hoje. O problema é esse. Obrigada. Valdo, essa doença mental, então, esses doentes mentais, eles sempre têm um egão por detrás, né? Sempre tem uma coisa de estar se sentindo tem sempre superior. o egão e tem sempre o seguinte, a pessoa, às vezes, ela está convicta que aquilo é o melhor que ela pode fazer. Então, a gente tem que dar muito atenuante devido à inexperiência, à imaturidade, à ignorância crassa. Então, a gente tem que ver. Agora, veja, a religião, uma pessoa que segue a religião cegamente é o fiel. Seja qual for a religião, ela é submissa, ela é genuflexa, ela é o fiel. Fiel é uma coisa subhumana, é igual o cachorro. Você chama, fiel, vem cá, titio, 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 vem cá. Então veja, isso é uma canga que a pessoa tem. Isso é loucura, ela não raciocina por si. É isso que nós chamamos a robex, a robotização existencial. Então, em tese, todo religioso é robô existencial, em tese. Até o Papa é. E o Papa é pior, porque ele dirige uma porção de gente, são milhões que seguem o que ele fala. Pensa bem, não é fácil. E assim também os mulá, o islamismo, esse povo todo, o grande rabino judeu, tudo é um problemão. Agora, a gente tem que ir com calma para ver de ver a intenção que a pessoa está fazendo lá dentro, o que ela faz, como é que é. Entende? Há muita coisa nisso tudo, e cada pessoa você tem que dar os descontos. Tem atenuante, tem agravante. Agora, cada um procura o que quer, e cada um faz o que bem entende. Agora, está errado na hora que invade os domínios dos direitos das outras pessoas. Mas fala, Rosa. Na exemplologia, na página 69, a personalidade complexa sadia.
Isso coloca o anonimato da O consciência. anonimato da consciência evoluída do Homo sapiens sereníssimo. Esse aí é Chama porque ele é o atenção. exemplo, por isso que eu deixei aí. Pois é por isso, né? Ele é um exemplo maior que nós temos. Porque o corpo é para nós, então, Ele exemplo. é o molde, ele é o padrão, ele é o exemplo. Assim, mas entre os serenões, assim, todos eles têm o mesmo nível de complexidade. Não, é um pouquinho mais. Por exemplo, a meu ver, com respeito à minha pessoa, eles são bem mais complexos do que eu. Não, eu estou falando entre eles, que eu estou falando. Também, mas não interessa, eles são muito mais complexos. O nível da Não, serenologia é complexo. Não faz mal, a diferença é qualquer uma. O que é que você quer ser? Você quer ser uma serenona A, B ou C? Qualquer uma, né? Qualquer uma. Aí, ela topa até Z. Olha lá. Não, eu só queria saber por que o senhor chamou a atenção aqui do reurbanizador. Então, é exemplo para nós por causa do soma dele, é isso? Não, e cada um tem a sua especialidade dentro daquilo que está fazendo no fim da fieira das vidas humanas. Não é isso? Valdo, Sim. o que define, qual o traço, a característica que define a personalidade forte, o Strong Profile? Define o quê? O Uma Strong personalidade Profile. forte? Qual é o traço principal? Define aquilo que ela sabe o que quer e ela demonstra pelo exemplo aquilo que ela é. Por exemplo, um ditador é uma personalidade forte, só que tem que baratrosférica. Tá certo? Então é a pessoa ser definida. Uma pessoa bem definida, ela é Strong Profile. O Strong Profile é um perfil forte. Agora, a personalidade complexa é neutra. Ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. Agora, são pessoas complexas. Eu não falei aqui vários aqui que são complexos? Agora, a rigor, uma pessoa que chegou a ser Homo sapiens, ela é sempre complexa. Por isso que eu chamo de consim ou consciência poliédrica. Agora, mudando de assunto, sobre o arco voltaico. Quando a pessoa sente movimento no ouvido, esse é um desbloqueio? Porque as energias do bloqueio pegaram aí a área auditiva da pessoa, da orelha. Eu já cheguei a sentir o cabelinho da orelha mexendo. Foi, né? Isso é normal, né? Isso é normal em você, né? O cabelinho dá tchau para ele, etc. Tal. Antes de dormir, o cabelinho chama. É isso? Outra coisa é o arco voltaico, ele pode ser feito nas orelhas, assim, do lado? Você pode fazer arco voltaico até nesse corrimão, o problema é seu. Agora, o que nós estamos querendo falar, presta atenção, a técnica que nós usamos, o que funciona mais é isso, mas você pode usar em outras coisas. Não, em dinâmicas, eu já recebi arco voltaico. Agora, o processo nosso... É outro arco. Mas agora o arco que nós fazemos aqui é para pegar na base, na matriz, na origem, para mexer em tudo. Teve uma pessoa que na hora do almoço estava nos falando que passou ontem no arco voltaico. E a hora que acabou, eu falei com ela, você não vai fazer exercício, não faz nada, porque os seus reflexos vão diminuir. Agora, isso pegou, e ela ainda está sentindo até agora um processo que ela tem na coluna, que eu vi que trabalhar na coluna dela. Agora, vamos ver como é que vai ficar. Agora, eu estava explicando. Às vezes eles mexem nisso, se a pessoa julgou energia positiva e a pessoa sentiu, às vezes é para evitar que aquilo que ela já sabe que tem, piore. É uma profilaxia. Está prevendo alguma coisa e prevenindo a condição. Agora, a pessoa está sentindo tudo do jeito que eu falei. Eu falei, 3 dias você fica mais calmo. Não deve nem dirigir carro. Porque com o processo na coluna não se brinca, né? Tem que ir com calma. Entende? Então é indiferente, por exemplo, eu participo da dinâmica, participei agora, né? Que aí o pessoal trabalha bota as mãos nos ouvidos, assim. Não, você põe a mão em qualquer lugar que eu estou falando, até no corrimão aí, ó, você pode julgar energia. Tá. Agora, eu já fiz isso. Tinha um corrimão no lugar lá, no hotel, que eu estava lá, depois de 3 dias, eu vi 2 pessoas caindo lá no lugar. Então eu cheguei lá, sentei na escada e comecei a mexer na energia. Eu fiquei lá mais uma semana, ninguém mais caiu lá. Eu tirei o processo de tudo. Quer dizer, existem corrimões mal assistidos.
É o processo do holopensene. Você entendeu, né? Pode falar. Queria perguntar sobre o negócio do Strong Profile. Primeiro, desculpa o negócio do boné, mas é Não, porque... você está o máximo, eu não, gostei. Não, eu sei que é ridículo ficar de boné Mas aqui eu dentro. gostei, o que há? Eu posso dar Não. minha opinião? Não, Tá bacana. é ridículo ficar de boné dentro do ambiente, eu acho, mas é que eu tô... Porque ele tem um cabelo de galã. Não, eu vim Agora com... hoje né, ele está de operário. É, Cada que eu vim um faz correndo o que pra pode. caramba e nem combinei nada, não. Foi isso aí, é porque eu tenho essas roupas mesmo já. Mas é, porque ridículo, você tem bom desculpa. gosto natural, Não, é não é, não. espontâneo. É. Tá bom. ó. Não, não ligo para isso, Tá não. bom. Não ligo para isso, não. Vai em frente, Marcos. Deixa eu te perguntar. O negócio do Strong Profile com o personalismo, né? Personalismo é o caráter negativo de excesso, de exagero na manifestação do ego, né? Agora, então, pode acontecer desvio, né, de um Strong Profile. Não, existe, a maioria dos strong profiles são de pessoas negativas. Então, isso é Mas personalismo. é que nós né? estamos falando aqui, o neutro, a pessoa pode ver o que ela é. Agora, o que eu desejaria é que todo mundo aqui tivesse strong profile. Positivo, cosmoético, evolutivo. Pelo seguinte, o hollow profile, que é eu que usei, eu que uso essa expressão, hollow, quer dizer aquele raso. Aquele que não tem para baixo mais. É o under... Superficial. Cri-cri do cachorro, do underdog. Então, o hollow profile, é o contrário desse. Entendeu? O hollow profile de uma pessoa que acha que é o tal, é o pior que tem. Porque é pela falta de profundidade, no final das Hein? contas. No final das contas, é pela falta de profundidade, né? A confusão só... É a falta de profundidade evolutiva, De consistência, evolutiva, de lucidez. Não tem uma lucidez consistente, confiável. Tá certo? Tá. E... Quer falar, Flávio? Tinha. E uma opção de nazista tinha, não é só ele, não. O Himmler, por exemplo. Então, nesse caso aí, você botou na remisiologia o personalismo, né? Um verbete de tema negativo, né? Patológico. Então, mas nesse caso não é o desvio temporário simples, né? Tudo que é ruim é temporário. Não, sim, mas não é simples. Nós nascemos para evoluir para a cosmoética, a evolução e a lucidez. É o autodiscernimento. Tudo, então, é temporário. Agora, o problema que é duro é aquele temporário de milhões de anos ou milhares de séculos. Isso aí é que é ruim. Uhum. A gente quer reduzir esses milhares de séculos. Então, A imaturidade. Mas então a correção do personalismo, do egão, não é só pelo strong profile, né? É uma série de... Tem uma série de condições, né, da pessoa. Agora, uma coisa séria, Marco, eu acho, é uma pessoa sistemata, ou seja, sistemática, dentro do processo evolutivo, que conheça a inteligência evolutiva, que é a mais sofisticada delas. E a pessoa ter isso teaticamente, ela vive isso teórico e praticamente. Esse é que é o caminho nosso, por isso que eu fiz aquela listagem lá das personalidades. E outra coisa, esses anos todos eu nunca achei ninguém que viesse para acabar com aquilo que seja ilógico lá. Aquele caso lá, escala evolutiva das consciências, que tivesse alguma coisa ilógica ali. A gente pode acrescentar, eu falo isso desde o início, porque é macro, mas veja, né? aquelas ali são expressivas. São praticamente 14 patamares que a pessoa tem que pensar. Ali são 14. Agora, veja, o ideal é, em vez de você ser um strong profile baratrosférico, ser um strong profile serenológico, da serenologia. Claro. Isso que é. Por exemplo, o maior strong profile que eu vi de serenões foi o reurbanizador. Agora, o segundo que eu vi foi o Quirim. O Quirim era muito estranho, o negócio dele, porque as energias saíam até pelos olhos. Então, isso pelo volume de energia, pela potência, né? Pela Pois é, mas potência a mobilizada. potência que eu estou falando, que é a energia que molda o cosmos.
A sua consciência decide moldar o cosmos, mas ela não molda. O instrumento que você usa para moldar o cosmos é a energia. Mas você não. A rigor, você não tem mão. Não tem nada. Sua consciência não tem Sim. pseudópito. Sim. Ser strong profile, então, não quer dizer a mesma coisa que ser mais complexo ou menos complexo. O senhor Como é que é? O senhor agora acabou de dar uma ordem aí. O primeiro, reurbanizador. O segundo, Quilin. Isso não quer dizer, não tem a ver com Não, complexidade isso foi eu que vi, dele. mas veja, a minha apreciação, a minha abordagem é falha. Eu sou uma consciência vulgar que vi essas coisas. Mas a minha capacidade de juízo crítico sobre isso Sua ainda visão é sobre muito isso. tosca, Entendi agora. para não falar outras coisas, né? Aqueles negócios que eu falo. Mas agora, veja, dentro da o meu nível evolutivo hoje, que eu estudo sem parar dia e noite, essa conclusão é ponderável para mim. Entendi. Ela tem muito valor. Agora, veja, o nosso amigo Quilin era um velhinho. O reurbanizador era um idiota. Ele era jovem ainda estava na fase de preparação. Que ele morreu para mim foi entre 32 a 33 anos. São Agora, duas o Quilin provas. não. O Quilin já devia ter uns 90, eu acho. São duas provas de que o corpo não é nada, né? Pois é, tudo é secundário. Agora, o problema é o seguinte, a distância, o Quilin, você notava, aquilo era um universo, a energia dele. Entendeu? Agora, o reurbanizador é uma coisa mais séria e assim, mais, vamos dizer, chocante, né? Por causa daquele corpo dele. Agora, o Quilin tinha uma coisa que ele aperfeiçoou na questão da vista, front chakra, sei lá o que é que ele tem aquilo, era uma coisa diferente. Eu nunca vi front chakra igual aquilo. Quer dizer, o terceiro olho dele era alguma coisa estranha. Entende? Agora, serenão, conclusão que eu já cheguei há muitos anos. Serenão é sempre uma personalidade enigmática para a gente. Sabe? Tem muita coisa estranha, diferente. Então, ele está sempre numa surpreendência e é sempre uma extra pauta. Você entendeu? Às vezes, até dentro da bizarroteca, ou da absurdoteca. A gente não entende bem. E assim, estou simplificando bem o negócio, né? Ele mantendo essa linha de evolução, ampliando o potencial de domínio de energia, de manifestação, e basta que ele, ao mesmo tempo, no sentido de qualidade de manifestação, mire a cosmoética. Não, o problema é ver o que é que ele está fazendo, né? Quais os resultados do trabalho dele, é ver a ficha dele. Sim. Uma vez... Mas para você se direcionar... Aqui, uma vez, eu perguntei para um dos nossos amigos fora do corpo, essa pergunta eu nunca pude esquecer, pergunta minha. Aquilo nasceu quando eu estava lá com expansão da consciência. Eu perguntei assim, já houve algum serenão que veio viver passando por psicopata para ajudar os psicopatas? O cara falou assim, já. Mas isso não manifesta. Essa é terrível, Mas se isso você for pensar na coisa. aparentemente, né? Então, veja, ele fez o foco de assistência aonde ele estava vivendo dentro de um hospital psiquiátrico. Daqueles que atendiam muita gente e tal. Sim, mas isso só... Então, uma daquelas pessoas era um serenão. Tá, Agora, a veja, estratégia a parecida minha até quando pergunta outro- foi quando eu vi aqueles negócios pensando nos trabalhos, porque nessa ocasião eu frequentava muito hospital, uma opção de coisa, ia nos lugares e tal. Então é uma coisa enigmática, né? Você vê um doente mental ali que é superior a todo mundo da cidade inteira que está lá. Ué, gente, lembra que a Dá gente até foi, pena. ô, Valdo, a gente foi uma vez em Uberaba, né? No hospício, lembra lá? Foi, Você já deve foi. ter milhões de vezes. Lá no uma vez que a hospital, gente foi uns 12 hospital anos atrás. psiquiátrico, A gente conversou com os caras lá no descampado, e alguns, quer dizer, bem longe de ser serenão, qualquer coisa, surpreendem às vezes por
por lucidez dentro do contexto, você até duvida se não tem uma razão secundária para o cara estar ali dentro, para comer, sei lá o quê. Existe aqueles, o man rain, quer dizer, o homem que é superdotado em certas coisas, quase sempre na memória, ele é superior ao resto, mas ele é doido. Não, mas estou dizendo do cara simular a própria situação, às vezes, dentro. Ou então, se é um cara só que é bêbado, tem um vício brabo, está num hospício em vez de estar num lugar de tratamento específico. Então, nós né? temos que estudar um pouco mais o processo da estrutura da consciência, além da psiquiatria, além da psicologia, além do AVA. Está entendendo? Por isso que a conscienciometria tem que entrar aí. Mas, Valdo, é muito sério. Esse serenão, ele se fazia passar de psicópata ou ele tinha doença mental? Não, ele entrou lá. Para ele entrar lá, ele teve que ser psicopata. Então, igual que ele estava consciente de tudo. Mas ele tinha Agora, doença. eu perguntei, eu admito que quem me informou é gente confiável, é fidedigno. Ele falou assim, existe então isso. Então, por exemplo, um dos lugares que a gente pode encontrar serenão seria no hospital psiquiátrico. Eu já falei isso com vários colegas meus, psiquiatras. Mas isso é bem lógico dentro da você olha teoria, bem né? que às vezes você vai encontrar um serenão no meio deles. Agora, ele está lá para irradiar energia para todo mundo. Entende? Isso está em linha com a tua teoria, né? Essa teoria que não é turma de serenão. Tem tudo a ver. Você não pode encontrar estupro evolutivo lá dentro. Ele está lá, mas ele não faz estupro evolutivo. Deve estar melhorando muita gente. Agora, a tendência que eu já vi, depois eu comecei a estudar essas coisas. Eu tirei uma conclusão básica. Para um serenão estar no hospital psiquiátrico, esse hospital psiquiátrico tem que ter muita movimentação de gente. Gente que entra e que sai. Está na cara, porque ele atrai, por causa da energia dele. Acaba o povo vai, por causa da inspiração, intuição, o povo acaba indo. Causa e efeito, né? E ele vai ajudar muita gente. Então o problema era ver isso. Agora, para ver, eu deixaria ver uma coisa dessa na ocasião, que ainda tinha muita internação do povo. Nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil eu vi, mas os lugares eram horríveis. Que havia. Hoje já diminuíram isso bem. Mas ainda não conseguiram acabar. Aqui não teria condição de um cara desse ficar, né? Aqueles lá do Rio que tinha, lembra? Em Jacarepaguá. Mas agora você veja, um paciente desse, um homem ou uma mulher, já pensou uma mulher entrar no hospital desse e começar a irradiar energia de todo jeito? Agora, foi aí que isso aí tudo era derivado das minhas coisas. Por exemplo, eu vi isso no Jardim Zoológico, né, o Zoohotel, que eu fiz até a comparação com o processo, no Zoohotel. Do cara do então, lado... por exemplo, tem serenão que só cuida de bicho. Ah, tá. Você está entendendo? E vocês me falaram depois como é que era. Eu queria fazer uma pergunta, o meu irmão me fez outro dia, pediu para você depois falar mais, você deve ter falado a beça já, mas eu, por exemplo, não sei direito dessa história, e ele sei, me pediu. Mas eu topo qualquer pergunta, mesmo aquela que eu já respondi 1000 vezes. Mas não é sobre aquele negócio do metrô, do encontro, com suposta... Ah, sim. Você sabe o que é, né? Eu não sei bem, por isso que eu não estou perguntando, não consegui falar direito, sabia alguma coisa. Então lá vou eu te contar mais uma vez. É repetição. Que eu já contei isso muito. Aqueles que são pacientes que me perdoam. Não, mas deve ter mais gente que não sabe. Então deixa só te falar. Eu estava na American Society quando terminou meu expediente lá. Eu estava fazendo pesquisa bibliográfica, sabendo das coisas depois de uma viagem que eu tinha chegado lá no dia anterior. E estava com a minha pasta do 007, que é a Zero Holy Barton, aquela que é feita de astronauta, onde eu guardava meu material todo. Estava todo enfarpelado, arrumado, tudo com a pasta. Então, saí andando da American Society para pegar a estação do metrô, o Subway, de New York. Porque eu estava acima, na Broadway, lá em cima, oeste, na casa de uma amiga nossa. Então, o metrô parava justamente ali pertinho, não precisava pegar táxi, que eu já sabia tudo, aquilo era coisa de muitos anos, já tinha ido lá não sei quantas vezes. Agora, a American Society, você sabe que é essa da revista, da turma lá, que eu sempre participei, aquela coisa. Então, o que se passa? Na hora que eu saio
daquele jeito, com a pasta na mão, roupa branca, paletó, gravata, aquela coisa toda. Entro no metrô, que era aquele que eu tinha que pegar, que é o da Broadway, para subir na Oeste. Lá, esse metrô tem uma estação bem no meio da rua. É um dos maiores que tem lá em New York, essa estação, com o negócio todo. Mas lá embaixo não é tão grande, tem muitas estações maiores do que aquela. Agora, eu desci, na hora que eu desci, passou o trem, ele subiu. Falei assim, opa, perdi a corrida. Aí esvaziou a estação. Eu disse, e fiquei no lugar, no metrô, que você sabe, não sabe, em New York, você tem que escolher o lugar que você vai ficar. Porque senão, você chega numa hora e eles te atropelam, na hora que vai entrar. Que vem aquela multidão e te joga no carro, é o diabo. Então eu já sei, ou você fica numa ponta, ou na ponta lá da frente, ou na ponta lá de trás. Eu então o que fiz? Fiquei na ponta da frente, que eu já estava acostumado. Isso era um lugar que eu fazia isso todo dia. E foi por isso que eu acho que essa personalidade vivia, porque eu já tinha passado mais de uma vez, até em outras viagens. Era o meu processo regular. Agora o que se passa? Eu estou lá, me dirijo, não tinha ninguém na estação. Me dirijo para o lugar lá da ponta e de costa, aqui ó, está a via. Eu vou para lá sim. Quando então eu viro e vejo uma senhora atrás de mim, com vestido assim liso, a cor não é essa não, é mais um pouco clara, entendeu? Uma cor só, o vestido Demais, todo né? longo, tipo neo-iorquina. E outra coisa, morena, clara, mas bem clara, o cabelo tudo arrumado, ela bem arrumado. Mas com Agora, sim, o né? rosto Você tem muito... certeza que era com sim, né? O quê? Você viu que era com sim, Não, intrafísico. uma mesmo. mulher na minha frente, que isso? Não, quem Então, você a mulher tá lá. clarividente, E super não é isso, clarividente. ela me chamou. Não, estou vendo. Ela virou para mim e Tô falou vendo. assim, O pessoal aqui meio ela virou para desesperado. mim e falou assim, doutor, eu sei que o senhor estuda consciência. Eu precisava de ver uns processos sobre consciência. O senhor pode me dar o seu cartão? Eu peguei meu cartão, que naquela ocasião eu estava usando cartão, aqueles negócios todos, que lá em New York precisava disso todo dia, encontrar com um cara da África do Sul, gente da Inglaterra todo dia. Peguei o meu cartão e dei para ela. E ela falou assim, não, eu sou interessada em processos sobre toxicomania. E falou umas coisinhas assim rápidas. Eu peguei o cartão, Inglês, né? ofereci para ela e falei assim, olha, se só quiser, qualquer hora, eu vim até da American Society, qualquer coisa, se puder, a senhora tem razão, eu trabalho com isso sim. Tem até meus dados, eu estava funcionando agora. Então, ela só agradeceu, pegou o cartão, agradeceu. Eu virei para chegar no lugar, porque o trem já estava chegando. Você está entendendo? Daí a pouco ele ia chegar, ainda não estava apontando lá não. E vou para lá. Aí, eu falei assim, gente, a mulher não tem nada na mão, eu não vi mala nenhuma. Não vi nada. Quando eu viro assim, não tinha mais gente nenhuma. Lá tinha uns lugares de entrar na estação. Eu não sei se ela entrou, mas eu corri até lá, não vi ninguém. E ficou por isso. A mulher, olhei no chão para ver se o cartão estava no chão. Não estava. A mulher levou o meu cartão. Então, o que é que se passa? Eu cheguei em casa e avisei, olha, tem uma senhora que é interessada nos meus processos aqui de pesquisa, com as coisas todas, e ela sabe que eu estudo a consciência, com o negócio todo. É gente aí desse nosso povo, deve ser aqui da turma aqui, da Oeste, que tem um monte de gente lá que eu conheci, inclusive médicos, gente do hospital, eu conheci um monte de gente. Gente que morreu até de AIDS, que eu conheci antes, tal, aquele negócio. Então, eu falei assim, ó, se telefonar, eu quero atender essa senhora, que ela me impressionou muito, pelo rosto dela, a seriedade do que ela falou, e é uma senhora mulher, um mulherão, que apareceu lá. Mas parecia ser assim, um pouco triste. Eles perguntaram, como é que é essa mulher? Então eu descrevi a mulher, como é que era. Pois não, nós não conhecemos. Inclusive, nessa ocasião, havia o doutor lá na casa, eu estava na casa do médico, meu colega, aquele negócio todo. E eu perguntei para ele se ele conhecia alguém daquele jeito aí, alguém que mexia. Eu falei, não conheço ninguém. E isso nunca aconteceu, nunca houve telefonema, nunca também viu meu cartão de visita, que sumiu. O problema todo é esse. Agora, com o passar do tempo, o
que o povo todo, quando viu eu descrevendo os negócios, isso começou em New York. Eles viraram para mim assim, Valdo, não seria uma aparição que você teve aí do processo? Uma coisa muito interessante, a hora que eu saí de lá e procurei, e não vi que tinha ninguém, quando eu olhei, as escadas começaram a descer, aquele monte de gente, você sabe como é que é, aquele tropel. Daí a pouco o trem chegou, a gente entrou e pronto, acabou com tudo. Você está entendendo? Agora, eu não vi a mulher dentro do trem, ainda fiquei olhando para ver se achar nada. Não tinha mais nada. Agora, então o povo começou a falar, Valdo, isso aí pode ter sido alguém que apareceu. E eu falei assim, pois é, mas a coisa mais séria é que aquilo me pegou de surpresa. Porque a hora que ela me chamou, eu conversei, na hora que eu virei, falei assim, gente, eu não estou vendo nada na mão dessa mulher. Como é que uma pessoa vai andar no metrô sem nada na mão? O vestido dela era liso, liso de cor e liso de qualquer coisa. Eu não vi nada que tinha bolso, uma bolsa, não tinha nada. A mulher não tinha nada. Outra coisa, não tinha nada também nos dedos. Já olhou logo. Aquilo tudo me chamou a atenção do negócio. Um troço estranho. Então eu fui para ver o que era. Aí eu falei assim, não, será que ela é toxicômana? É por isso que não tem nada, porque toxicômano é assim, eles andam, não sabem para onde vão, etc. Mas depois eu falei assim, não, ali não tinha tóxico, não tinha nada de tóxico, essa mulher, pelo contrário, a energia, eu não senti não fedia, nem cheirava, quer dizer, não deu nada contra. Quer dizer, um absurdo o negócio. Agora, depois que passa, você fica com aquele sorvete na testa, né? Mas ela falou em inglês contigo, né? Falou inglês. Inglês, mas ela é bem claro. Bem claro, né? Bem claro, bonitinho. Eu conversei com ela em inglês, sem nada. Agora ela falou bem claro. Eu sei que o senhor estuda consciência. Consciousness. Você estava sendo seguido, assim, ela estava te seguindo. Com a maior naturalidade, como já me conhecesse. Ela devia estar te seguindo já. Agora, se não fosse o lugar, eu ia conversar com ela com calma, para saber. Só ficou sabendo a meu respeito aonde? Por quê? Agora, em New York, uma outra coisa, isso aí já era o nosso povo, né? Que aí vem a malícia do neo-iorquino, né? Os meus amigos lá viraram e falaram assim, Valdo, tem uma coisa muito séria que você não falou. Na hora que você encontrou com ela, não tinha ninguém no trem, ela limpou o negócio para falar com você, para ninguém ver. Quer dizer, ela encapsulou alguma coisa lá na estação na hora. Em parte, ela tem razão, eu não pude dizer isso. Todo mundo entrou na mesma hora, aquele monte de gente, e essa estação enche de gente. Por que é que naquela hora não tinha ninguém? Eu desci, não tinha ninguém. A hora que eu cheguei no meu lugar, a hora que eu saí de lá, sabe? Depois que andei, porque eu andei um pouco, que lá é o seguinte, o trem está assim, ele ia subindo para cá. E eu então desci a escada aqui e vim para cá. Aí eu andei para cá. Ela me abordou por trás. Eu voltei aqui atrás, depois eu tornei a vir para ficar no meu lugar, que ficava na frente da entrada do metrô, para entrar no primeiro carro, entendeu? Então essa é a realidade da história. Agora hoje, eu já perguntei para alguns dos nossos amigos se podia ser algum serenão. Eu falei assim, pode ser, só falar isso. Ninguém quis se comprometer com nada, está entendendo? Isso foi desde o início. A hora que eu vi que ela não apareceu com aquela coisa toda, agora eu estava tratando, tinha gente toxicômano e gente com AIDS na ocasião lá. Eu tinha atendido gente, você está entendendo? Teve gente até com AIDS que eu vi na viagem e que na outra, quando eu cheguei, já tinha morrido. Você também não falou que reconheceu ela pelo olhar? Que ela tinha alguma coisa no olhar? Tinha alguma coisa no olhar muito estranha. Então, veja, aquilo me chamou a atenção. Foi por isso que eu chamei atrás. Mas agora, a hora que eu voltei atrás para falar, o negócio foi, gente, ela não tem nada na mão. Eu olhei para ver. Por exemplo, se ela tivesse também uma mala, ou qualquer coisa, uma bolsa, alguma coisa no chão, eu teria visto. Na hora que eu corri lá, que o negócio foi imediato. Como é que é possível? Agora, a mulher, de qualquer maneira, era singular. É aquele negócio da singularidade, uma personalidade singular. Ali do jeito, um vestido comprido, todo arrumado. Você não podia falar que ela era boazuda, não tinha nada disso, é bem arrumado. O vestido é desse moda godê, arrumadinho, mas sem excesso, está entendendo?
Outra coisa, tinha um negócio, mas cinto sem nada. Sabe como é que é? Aquele cinto que não tem nada. Como é que é? É, chemise. É isso aí, o nome é esse. Mas agora é tipo moda godê. Arrumadinho, um pouquinho maior do que ela. Mais largo, sabe como é que é? Não é godê, não é assim? Então, isso foi questão de segundos, isso, não? Minutos, não sei. Como é que é? Todo isso que você contou, esse episódio... Isso foi alguns minutos. Alguns minutos, né? E você teve a sensação... Foi enquanto a estação estava sem nada. Agora, ó, devido aos meus amigos, eu voltei com vários lá, nos próximos dias, para ver se a mulher aparecia. Sim, sim. Mas quero saber... Mais ou menos no mesmo horário, ninguém viu nada. Você ficou com aquela sensação, tirando toda a observação que você fez na hora... Depois disso, já fiz várias viagens para New York, levei gente lá, porque eles quiseram ver onde é que era. Eu falei assim, ó, foi aqui, aqui. Importante. Queria saber se você ficou com aquela sensação de que a situação estava toda sob controle, porque foi uma coisa muito... Aqui, ó, eu comecei a pensar em serenão seriamente, foi a hora que eu entrei e sentei no carro para subir, eu recebi um banho de energia violento. Aí o trem encheu todo o carro. Aí eu comecei a pensar, gente, por quê? Isso tem alguma coisa, isso aí, essa pessoa não é simples. Então, veja, é strong profile, de algum modo, alguma coisa a pessoa devia ter. Agora, eu já vi muita coisa. Agora, essa aí foi assim, em matéria de aparição consistente, é o negócio que a gente chama de agênere, que essa aí pode ser uma serenona, agênere. Valdo. Eu já fiz o verbete, uma hora eu vou trazer o agênere aqui para vocês verem o que é. Aqui, Para você, qual foi o conteúdo maior desse fenômeno? O que foi que chamou mais? Eu levar a sério o trabalho que eu estava fazendo, porque foi isso que ela tocou, né? Ah, tá. Aquilo foi uma chamada para mim sobre o assunto. Quando eu vim lá para entrar na estação, eu mesmo estava pensando nisso. Falei assim, eu estou fazendo essas coisas todas, tanta gente aqui que é primária, seria bom continuar fazendo o que eu faço? Como é que está isso aqui? Porque eu fazia muita assistência no negócio lá. Eu atendia até o povo do exterior, que vinha até para a American Society, enquanto eu estava lá, você está entendendo? Entendi. E lá, devido àquela área lá, eu ia ajudar uma pessoa, aquela pessoa, pelo boca a boca, me levava para outro, para outro, para outro. O lugar que eu atendia, onde o Robert Kapp tinha lá os processos dele, que depois a CIA acabou com ele lá nos Estados Unidos, sabe? Que tinha um processo de assistência também, o Robert Kapp. O Robert Kapp é esse, meu amigo de São Paulo, lá da psicologia mais avançada, que foi perseguido pela CIA, que ele levou os negócios, mas ele escreveu um livro contra os Estados Unidos. Aí o Pentágono deu contra ele. Entendi. São Paulo. Os livros dele tem tudo lá embaixo. Outra coisa, você considera que depois que você dessomar, você vai elucidar um pouco mais essa condição de quem é, quem foi? Ou isso não, você essas coisas todas, isso está tudo registrado. Nada se perde, tudo se copia, né? Então nós podemos copiar o que aconteceu na ocasião, eu vou ficar sabendo o que é. Entendi. No meu caso tem uma opção de enigma, eu deixo depois, né? Deixa a coisa, isso não interessa mais, vamos ver o que dá. Agora, no momento, eu sempre procuro estudar para ver se a gente acerta mais, se tem alguma coisa errada para você retificar. Eu sempre olho. Tudo quanto é processo extrafísico, às vezes, é para chamar a atenção de algum erro da gente. E eu parto desse princípio. Então eu presto atenção, olho os detalhes, vejo o que eu posso. É a vida, né? Agora, olha, eu não sou, por exemplo, eu não fico encasquetado, está entendendo? Com a cabeça cheia, com o processo, não. Eu vejo e vamos em frente, estou fazendo o que eu posso. Como é que é? Nesse caso, o senhor achou que a conversa dela foi para dar mais atenção a essa questão do toxicoma? Foi. Depois disso, eu ainda atendi muita gente, muita coisa aconteceu nesse setor lá comigo. Pode ter sido isso, ela desencadeou, às vezes, o negócio, o processo. Outra coisa, você sabe que eu cheguei a fazer também reuniões com o povo lá, tinha 40 pessoas, tudo parapsicólogo, né? E essas coisas nunca foram publicadas nem nada, eu fiz mais de uma reunião. Depois dessa, eu fiz a maior reunião com esse povo, foi a última também, que eu falei com eles, depois não ia fazer mais. Agora, tinha todos os sponsors
da American Society, esse povo todo lá. Sabe o que é sponsor? É o povo que sustenta economicamente as instituições, o negócio todo. São os voluntários, né, abonados. Eu atendi esse povo todo. E muita gente. Só uma das reuniões, essa última que eu fiz, tinha mais de 40 pessoas. Eu atendi durante mais de 2 horas, umas 3 horas, um por um. E olhava com arco voltaico, mostrava as coisas, explicava, eles perguntavam, eu expunha a situação. Agora, eles queriam, tinha gente lá que queria que eu fosse aos hospitais, igual o doutor Bernard Grad, que eles queriam até me apresentar, que esse homem eu acabei nunca conhecendo, porque não deu chance. Ele era um médico também que ia nos hospitais e mexia com o processo de energia para ajudar os caras. Bernard Grad, é o nome dele, em New York. Sovaldo, Sim. aqui no ar, aqui. Aqui, ó, aqui em cima. O que determina ser um serenão nesse caso? O senhor já falou dos assistidos, mas, por exemplo, o que não poderia ser o enumerador falando com o senhor ou o transmentor? Ah, esse eu conheço, né, ô nega? Não dá, né? Esse aí eu sei. Não, mas eu digo porque o senhor falou não que dá tinha... para tapear, porque eu conheço as energias. Não é isso. Por que veio uma serenona para tratar esse assunto? Eu não sei, pergunta para ela, é isso que o povo quer saber. Não, mas o meu negócio era o trabalho que a gente estava fazendo. É a qualificação do trabalho. Para mim, se é serenona, ela devia estar trabalhando com isso. Agora, a minha opinião, era uma consciência. Aquilo lá foi uma aparição. O senhor falou. Porque não podia, aquele negócio lá, eu que sei, sozinho daquele jeito, não tinha testemunha nenhuma. Muito estranho aquilo tudo. E eu já vi muita coisa assim, né, você sabe. Eu já vi no meu quarto, né? Não, mas então, o cara que era meu amigo, que eu ajudei de todo jeito, eu então de manhã estou lá, na hora que eu vou levantar, ele está na minha frente, na beira da cama, praticamente materializado. Tá? Então, a hora que você tem muita ectoplasmia e de lá vem também, aquilo fica no meio termo, a coisa fica tudo palpável, tangível. Mas o que é? Mas aí na sua avaliação, depois que teve a aparição, o que mudou? Além do senhor não ficar com dúvida mudou mais do foi trabalho. Que isso me ajudou naquele trabalho, nas coisas todas que eu fiz. Os meus negócios tudo se abriram mais, eu arranjei as coisas que eu estava querendo em matéria de livro, os negócios que estavam lá. Era aquelas viagens que eu chegava e de um dia para outro o povo achava ruim porque eu comprava $8.500 em livro. O nosso amigo, o Firmato, sabe disso. Ele viu eu fazer essas coisas todas. Na Barra de Novas, aquele negócio todo. Ele sabe. Tá, Valdo, eu queria entender um pouco mais esse caso aí que você falou do serenão. E você estava falando da hipótese do serenão que pode ter passado por psicopata? É hipótese ou é um caso... Não, é uma hipótese. Eu não sei porque eu não vi. Ah, tá. Agora, eu perguntei só assim, sim, existe isso. Mas eu fiquei pensando aqui, que tipo de ação, por exemplo, ele poderia... Assim, só desvio de conduta mesmo, ou chegar, por exemplo, a vias de fato? Você já pensou um serenão no hospital? Esse hospital vai ser melhor. Por exemplo, nenhum médico vai morrer sufocado por um doente mental. Vai reduzir o processo das camisas de força nesse lugar. Não vai precisar dar tanto remédio para as pessoas ficarem dopadas. Mas ele não está nesse local como um psicopata, é isso? Tá. Aí, pronto, aí, o que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele teria feito para chegar lá? Pois é, porque ele domina, né? Isso é igualzinho aquele negócio do filme, que o povo dá o remédio, né? Ele põe na boca e depois joga fora. Quer dizer, tem isso tudo. Nunca se sabe, né, o que tem, né? E outra coisa, tem coisa que você domina, né? Pois é, domina o remédio. É porque eu fiquei pensando que se ele chega como para ser um psicopata, teve alguma vítima? Pronto, ele pode acontecer mas tipo olha, a gente sempre deve ficar igual aos outros. Quanto mais você ficar no horizontal, mais eles vão te entender. Acho que está aí até isso a própria... ajuda muito mais. E outra coisa, você está lá dentro. Mas é com isso que o serenão... Você já pensou o que não pode fazer no hospital desse? Mas eu fico pensando que é daí que o serenão ele mantém esse processo Eu anoto essas dele, né? coisas todas. Oportunamente, pode ser que a gente vá usar tudo isso, por que não? Mas, Valdo, eu não entendi também essa questão muito não ficou muito claro. Ele é doente do mesmo modo que, por exemplo, o reurbanizador ficou com um corpo idiota, ou ele se faz de doente? Serenão sempre se faz de doente, mas ele é doente.
Mas no caso do urbanizador, Ele ele é tem doente, um corpo presta atenção. idiota. Hein? Mas no caso do urbanizador, ele tem um soma idiota. Isso é fato. Então, ele é um doente. Então, o psicópata E é ele um se doente. faz de doente. Tá, então tem É a as duas mesma coisas. coisa. Então, são as duas coisas. Ele é psicópata. Ele é doente e ele se faz de doente. O que é? Eu queria entender assim, a maioria dos fenômenos parapsíquicos, eles aparecem para o sensitivo, uma pessoa tem um pouco mais de percepção, ela consegue captar e identificar. Como caso se acontecesse um fenômeno, Sim, você percebia. Mas aí, como é que funciona, por exemplo, no fenômeno do agênere, que não sempre a pessoa vai perceber depois que aconteceu, ela só vai se dar conta depois que ocorreu. Como é que funciona isso? Essa camuflagem de energia, que, como no seu caso, que não fedeu, não cheirou. Isso aí, por exemplo, dentro os fenômenos da gênero, ele se encaixa bem em cima. Sim. Não tem nada nada negativo. Mas o que eu quero entender é Está assim... tudo dentro dos conformes. É isso que eu quero entender. Como é que no fenômeno do agênere funciona essa camuflagem de energia que ninguém... Não existe um caso de agênere que a pessoa assim, eu percebi agora, que você sabe, o fenômeno do agênere tem um negócio muito chato. Para mim, eu considero chato. É negativo. Eu não desejaria ter isso. É a surpresa. Essa surpresa que eu quero entender. Porque não vem assim um anúncio, olha, às tantas horas do dia tal, às tantas horas, eu vou aparecer assim, assim, lá naquela esquina. Não tem isso. Por exemplo, lá no metrô, eu venho estudando os negócios, aquele negócio todo, carregando a minha maleta com os negócios todos, bora. Estou pensando nos negócios, tudo que eu atingi, e o que é que ia fazer logo em seguida, tinha que levar em casa, deixar aquilo, que depois eu ia para outro lugar. Estou nem aí quando vem aquilo. Outra coisa, se encontrar com os outros, ainda mais em New York, às vezes comigo é muito fácil. E outra coisa, você sabe, eu com a minha barba, chapéu, branco, chama atenção. Eu criei um tipo. Aonde eu vou tem gente que fala comigo. E não é só criança de Papai Noel, não. Agora, sempre que ocorre o fenômeno do agênere, você acha que a consciência, ela de alguma maneira encapsula, ou seja, ela não deixa a pessoa perceber? Não, ela encapsulou foi a estação do metrô. Então ela também te encapsulou e é por isso que a pessoa não percebe. Se você vê lá, dá jeito de encapsular aquilo. Pela situação que é. Com as escadas que tem, aquele ambiente que é. Em New York, qualquer um vê. As pessoas estiveram lá comigo e falaram, não, aqui pode. Dá para isolar isso mesmo na hora. Agora, aquilo é minutos, né? Foi o interregno, você está entendendo? Aquele intervalo crítico. Foi onde ela apareceu. Eu queria entender assim... Agora, para mim, essa consciência trabalha realmente com toxicômano. Por quê? Ela se apresentou muito despojada. Dentro de tudo que ela se apresentou, ela estava muito despojada. E o rosto dela também ajuda. Aquilo... então, ela não mostrou, por exemplo, assim, uma suprema alegria, entende? Uma excitação, o excited. Ela está, entende? Super excitada com qualquer... Nada disso. Tudo tranquila. Então, é gente que mexe com esse povo mesmo, pela apresentação. Agora, enfim, ela está bem serena. Qual a intenção, então, de uma consciência? Por exemplo, como tem aqueles vários casos de agênere, que a pessoa aparece e aí sempre surpreende. Qual a intenção de surpreender? Qual a intenção da pessoa aparecer e depois não é de gerar surpreender, é porque não deu para fazer antes. Se fala, piora a constituição do fenômeno. Quando ele junta, porque a circunstância for favorável. Quanto mais esconder, melhor. Predispõe devido principalmente às energias. A parte das energias físicas, né? Palpáveis, ectoplasma. Eu já fiz o verbete sobre a gênero. Qualquer hora eu vou trazer. Valdo, fala mais desse serenão que só mexe com bichinho. O que ele faz? Não, eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte, que quando eu estava estudando para expor a teoria do serenão, isso foi na década de 60 para 70, faz muito tempo já. Uma das coisas que eles me falaram foi isso, olha, pensa bem no serenão que ajuda o jardim zoológico. Então, por exemplo, o jardim zoológico, eu sou contra o jardim zoológico, o serenão também é. Mas você não pode fazer estupro evolutivo para acabar com todos, chegar lá e demolir o jardim zoológico e deixar os bichos. Isso aí não pode. Tem que estudar esse processo. Eu chamo isso de zootel, quer dizer, não fui eu que criei esse nome já existe, zootel, que é o hotel dos bichos, hotel zoológico.
Agora, o que se passa? Então, eles começaram a me mostrar o seguinte. Você, por exemplo, mostrando para mim, você pega seu dinheiro e vai arranjar uma pessoa que vai lá dar o dinheiro para eles comprar os remédios e alimentação para os animais. E você pode fazer isso todo mês, você leva o dinheiro. Ninguém vai saber de onde é, porque você está dando dinheiro vivo. Agora, depois que você deu dinheiro e a pessoa levou, e eles começaram a aplicar, você vai lá para aplicar os remédios e os alimentos que você deu. Então você aparece como voluntário para ajudar no jardim zoológico. Você está ajudando todo mundo. Aí o que se passa? Um daqueles bichos vem e te passa a garra no braço, sai sangue, tudo quanto é jeito. Esse é o trabalho de serenão. Você entendeu ou não? Então ele faz tudo, é anônimo, ninguém sabe. Além de dar o dinheiro, com alimento e remédio, ele depois vai lá pessoalmente. E em vez do povo saber o que é que se passa, ninguém sabe. Os animais vão contra ele. Você entendeu? Isso é o serenão. Mas vale... Então veja, aí vem aquela história da antiguidade, do Oriente. A árvore está cheia de laranja. Você chega lá com uma vara enorme e começa a bater para as laranjas caírem. Ela então cai o galho junto com a laranja, você chupa a laranja, ela te oferece tudo, e ela não reclama nada, e não sai do lugar. Isso é a árvore. Serenona. Mas, Valdo, nesse caso, esse serenão, ele teria essa especialidade já trazida de outras vidas, trabalhada de outras vidas? Não, ele deve ser dos, como é que chama? Xamanes? Não. Das devas? Devas. Mas é os devas. Ele não trabalha com gente? Esse serenão não faz... Lógico, subhumano é gente. Sim, mas algumas vezes... Tem alguns são até mais subhumanos do que Mas às gente. vezes você fala assim, você falou uma vez assim para mim, você já trabalhou muito com bicho, isso fez muito bem para ti, mas agora já está na hora de mexer com pessoa. Pois é, para não mexer só com uma coisa. Eu trabalho com tudo. Então, se ele não trabalha com as duas coisas. Aqui, ó, o meu consultório atingia bichos e gente. Ou gente, bicho, bicho, gente. Que a gente, no meu caso, não tem como separar. Não tem como fazer assistência para a pessoa, fazer assistência para bicho. A gente pensa nas duas coisas, né? Sempre. Voltando a essa questão do serenão psicopata, ele, no caso, ele teve uma vítima, ele fez vítimas ou não? Ele só fingiu para entrar? Não, ele não pediu para entrar. Não, mas ele fez vítimas? Ele não fez. Né? Ele apresentou-se na família como doente, para não aparecer demais, para não ser tão bom. A hora que a família resolveu, então eles deram um jeito de interná-lo. Ele topou, que era isso que ele queria. Sem vítimas. Gente, é o caso daquele meu amigo que queria entrar, não, eu vou cometer um delito para entrar na penitenciária tal, porque eu quero encontrar com fulano. Eu conheci o cara que fez isso. E ele conseguiu fazer esse negócio todo. Fez um roubo lá, levaram lá, daí a pouco ele estava com o cara. Depois, 3 dias quiseram tirar o cara de lá, ele falou, não, eu ainda quero ficar aqui, me deixa mais uns dias, que ainda não resolvi tudo que precisava. Agora aqui, poderia citar qual, a seu ver, o traço megatraforístico e o megatrafarístico da personalidade complexa Pietro Baldi, assim como do senhor mesmo, a quem amo, admiro muito. Opa, está danado isso aqui. O caso é o seguinte, Pietro Baldi, a personalidade complexa dele é o seguinte, ele sabia mexer com o processo de energia, mas não tinha muita noção da parte técnica, porque ele era muito místico demais. O pior dele era justamente o misticismo. E ele tinha um processo de emoção que aquilo prejudicava. Ele era muito sentido e magoado, até um certo ponto, com o processo da igreja, que combateu a grande síntese e colocou no índex proibitório, librório proibitório. Ele não perdoava aquilo até morrer. O problema dele foi esse. Agora, outra coisa dele, séria, que quando eu o conheci, ele era muito sério e fechado. Ele era muito assim ainda introvertido dentro do processo. Mas o holopensene dele, o ambiente dele era a melhor coisa que ele tinha. Foi um dos caras mais fortes que eu vi em matéria de energia.
Isso não há dúvida. E era uma coisa tranquila. Mas agora, era um negócio totalmente assim, contraditório, até estranho, esse problema dele da emoção mística junto ao processo da energia. Então, conclusão, ele era uma pessoa bem assistida. E eu não achava que a assistência dele, depois que ele veio para o Brasil, que aquilo era agenda da Igreja Católica só. Não era, não. Tinha mesmo amparador na situação. Agora, o tempo que eu convivi com ele, deu para chegar nessas conclusões todas bem claro. Agora, ele era um tipo filósofo, era um professor filósofo, mas ele não dava assim, chance da pessoa acessá-lo. Tinha você está entendendo como é que é? Tinha lá um processo, parecia assim, tipo oriental, mas ele não era nada oriental, não tinha nada de guru, nada disso, não. Agora, era um professor, você está entendendo? Bem mesmo, tipo professor, o modo dele, tudo, o jeito. Mas agora, todo mundo gostava dele. A turma toda em torno dele, todo mundo gostava demais de Pietro Borne. Era uma grande personalidade. Agora, a ONU prevê que o nascimento de 97% dos 2.400 bilhões de pessoas até 2050 ocorrerá nos países em desenvolvimento. O fator 97% dos países em desenvolvimento é um dos facilitadores para a grande ressoma de Conselhos que está acontecendo, é o óbvio. Eles já viram os processos da Conselho, só que eles não sabem que existe isso, né? Eu preciso de mandar o livro lá para a ONU. O motivo da especulação acima é que a ciência e a tecnologia de ponta mais auto e heteroassédio igual desastre. Por exemplo, uma bomba, 11 de setembro, Kim Jong, ou Kim Jong. Até um certo ponto é isso, é especulação acima, tá certo. Então ele colocou aqui a equação. Ciência, tecnologia de ponta, mais auto e heteroassédio igual desastres. Exemplo, uma bomba, 11 de setembro, Kim Jong. Kim Jong, você sabe quem é, né? O cara lá. Da Coreia do Norte, né? Poderia falar mais sobre as intenções contrastantes, oitava linha da fatologia? Vamos ver aqui o que a gente está falando na oitava linha. Aqui, as motivações antagônicas, as intenções contrastantes, as mentalidades inconciliáveis, a relatividade qualitativa da celebridade, a época dos extremos evolutivos. As intenções contrastantes é o seguinte: a pessoa que tem uma intenção óbvia, pública, e por trás ela tem uma outra segunda intenção, a terceira intenção, a quarta intenção, ou qualquer outra. Isso aí é o contraste da situação. Isso tudo existe, a coisa é séria. Todas as noites, ao me deitar para dormir, uma consciência se aproxima e faz algum tipo de trabalho energético, enrijecendo a minha cabeça. Antes eu doava energia, agora apenas fico passivo. É possível a TENEP se iniciar de lá para cá e não daqui para lá? Observação, não tem ressaca energética, pelo contrário, me sinto muito bem e tenho projeções com baixa lucidez. Olha, te vira e vê o que você faz com a vida. Se você está ajudando os outros, vamos em frente, né? Vamos ver o que dá isso. Agora, eu sou uma pessoa que gosto tudo claro. Quero saber com quem eu estou. Por isso que eu olho até o boné do Marcos. Antes de começar a trabalhar com as energias, bebia todos os finais de semana e fumava eventualmente. Agora, se bebo uma cerveja ou fico na condição de fumante passivo, meu corpo já rejeita. Até café está sendo rejeitado. Sinto uma reação no esplêndido chakra. Veja, isso é o máximo, né? Parabéns a você. Você está começando a se desintoxicar. Beleza, vamos em frente. Daqui a pouco você vai ficar transparente de energia. Apenas uma sugestão de filme. O filme Capax exibe a questão de uma consciência evoluída dentro de um hospital psiquiátrico, semelhante ao caso do Serenão relatado há pouco. Isso eu não vi. Alguém viu isso? É isso mesmo?
Agora, o cara é de outra galáxia? Ah, é? Então pode ser isso. Agora veja, esse negócio do serenão, esse capax foi feito agora recente? Não, mas é desse ano, dos últimos 10 anos. Isso meu tem 40 anos, né? Então eu falei antes. Eles devem ter ouvido isso, as minhas coisas. Qual seria a surpreendência do serenão esquimó? Ele estaria influenciando diretamente o processo de Israel e Palestina? Ele já fez o que pôde, mas você sabe, é duro, né? Por causa dos judeus. Agora, eu uma vez falei, se tivesse no lugar do esquimó, eu ia arranjar uma patrulha de judeus para me ajudar, para cuidar de New York, cuidar de Washington, Pentágono, não é fácil aquilo lá, né? Não é brabo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele mexe com o processo na raiz dos Estados Unidos. E eu vejo que é na raiz, que é uma coisa muito sugestiva a condição dele. Ele mora em Montauk. Montauk é a base dos pais fundadores, os founders, aqueles que vieram na colonização. Uma outra coisa, naquela área que aquilo é de New York é que tinha os índios mais acertadinhos que havia nos Estados Unidos, que eram uns caras de quase 2 metros de altura, e tinham cabeça os índios. Foi eles que venderam por $14 a ilha de Manhattan, né? Então veja, esse cara é de base índia, o esquimó, mora em Montauk, que é o que sobrou. Lá em Montauk, às vezes dá furacão e limpa tudo, fica tudo puro. É um dos lugares mais limpos que eu já vi em matéria de natureza. Porque tem que ser limpo por causa da situação do inverno, aquela coisa toda. Então, isso tudo é importante saber como é que esse esquimó funciona lá, né? Que é diferente. Professor Valda. Aqui. Pode ser eu? Professor, na fatologia, na 4ª linha, o aspecto visível do comportamento do caráter individual e moral da pessoa. Esses 3 itens aí, o senhor poderia aprofundar, por favor? O aspecto visível, componente do caráter individual e moral da pessoa. É aquilo, quando você vive com uma pessoa, você acaba vendo o caráter dela e a situação, que é o temperamento, com o que ela gosta, qual que é a meta, o objetivo da vida dela, quais são os seus interesses, o que para ela no cosmos é considerado como valores. Então, isso é o processo do caráter. É aí que você vai ver o problema da personalidade complexa. Você começa estudando primeiro essa parte superficial, visível da personalidade, para depois entrar mais na estrutura do micro-universo consciencial dela. Professor Valda. Uma curiosidade. Você sabe se tem agora algum serenão, alguma consciência assim mais evoluída que está cuidando dos processos da crise na Europa? Porque, por exemplo, na Espanha... Não, a Europa tem gente, né? Isso aí está cheio de gente observando, que é de lá que deriva uma opção de coisa, dos Estados Unidos e de lá, do Japão e da China. Porque eu fiquei sabendo pela minha família que na Espanha realmente a situação está muito crítica, as pessoas estão... Não, mas isso está nos jornais, a internet está falando tudo. Tem 5 milhões de pessoas que perderam o emprego na Espanha, 5 milhões. E lá é muito, 5 milhões, lá tem 40 milhões 42, só de habitantes. Tem 42. E as pessoas estão entrando em depressão, estão ficando sem casa, estão perdendo as vivendas. E não é isso, todas. a vida toda sentada, e outra coisa, um conservadorismo danado. Todo fechado. E outra coisa, a monarquia ainda dominando. A hora que a coisa pior que eles falam é o seguinte: quando aquele cara que foi rico demais perde a fortuna, é esse que sofre mais. É justamente isso. Pois eles estão nesse... Mas é a turma da monarquia que está entrando na plebe. É duro isso aí. Eles falam que eles vão caminhando pelas ruas e está todos os negócios fechados, está uma tristeza assim, todo sem luz, não tem nada. Claro, agora, eles falassem no interior, está assim? Barcelona. Ah, é? É a Aline que me falou e a minha mãe. E se Barcelona está assim, porque lá por causa do turismo está sempre agitado. Então... Tá bem agora, crítico. eu vi na televisão, eles já trouxeram várias vezes o processo lá da Espanha.
A situação não está boa, não. Porque a Aline comentou que as pessoas estão entrando em depressão direto, tomando remédio direto, porque não aguentam, não estão aguentando. E lá o processo do trabalho para eles é muito importante, sobretudo em Barcelona. Eles são super trabalhadores, então não estão sabendo o que fazer com as vidas deles, estão realmente perdidos. O Lopensen lá está bem difícil. A crise, eles falaram, é a Europa. Outra coisa, a própria Inglaterra tem gente passando muito aperto. Eu nunca vi isso. Na Inglaterra eu nunca vi. Desde a Segunda Guerra não vi nada nesse sentido. A situação é precária. Eu queria voltar lá àquela questão da camuflagem da energia por um serenão. E também você às vezes comenta que, por exemplo, um casal, quando ele é muito feliz, ele também não deve demonstrar toda a felicidade para evitar o choque em outras pessoas. Em certas circunstâncias isso é importante. E às vezes a gente também tem as surpreendências, por exemplo, eu estava no complementário e às vezes assim, um padrão de energia de um colega que a gente não tinha percebido, a gente percebe, vê o nível de assistência que é possível fazer, e isso é uma surpreendência. No dia a dia está camuflado, é lógico que ele está potencializado, né? Mas é uma coisa evidente que o trabalho para a casa da pessoa está sendo feito, que ela está tendo sucesso no trabalho dela, né? E aí a pergunta é, quer dizer, se você hoje encontrasse com essa consciência que você encontrou no metrô, você acha que você teria uma outra percepção? Como é que você... Não, o que você já tem de diferente de lá para cá? Eu teria uma opção de pergunta, mas eu não ia fazer pergunta, não. Eu queria saber qual é o próximo questionário, o que ela quer. Eu não tenho curiosidade de estar mexendo demais na coisa, não. Eu observo mais. Perante essas consciências mais evoluídas, você cala a boca e escuta tudo. Não é que escuta mais, não. Você cala a boca e escuta tudo. É daí que você tira as suas conclusões. É a vida. Agora, hoje eu já teria uma opção de coisa. Eu ia observar mais algum detalhe, né? Depois disso, eu estou sempre observando mais. Aquilo foi uma lição para mim. O negócio de eu ver que não tinha nada e não levei aquilo em consideração. É que me pegou de surpresa. Eu estava raciocinando, cheio de elucubração dos troços, o que eu estava estudando, os livros que eu vi, as revistas lá me atualizando. Tinha um monte de anotação dentro da minha pasta. Eu vim pensando naquilo. De uma hora para outra vem a pessoa. Foi uma surpresa. Se ela se apresentasse de uma forma mais assim, enfática, você acha que a emoção poderia ter te pego de surpresa, alguma coisa assim? Não, esse negócio eu não tenho emoção. Realmente você já não tinha naquela época? Quando o negócio é sério comigo, eu perco totalmente a emoção. Eu sou psicossomático. Eu sempre fui assim, há muito tempo. Eu aprendi a ser assim. Por isso que é que eu tenho esse negócio. Falo aqui uma opção de coisa, não dá nada, não dá adrenalina. Entendeu? Mesmo numa situação de impacto. Não é aquilo que eu falo, estourou o vulcão. Aí eu pergunto, qual a cor da lava? Entende? É isso. Eu não entendo uma coisa que você fala falando nisso. Aí tem uma parte prática disso. Olha lá, ele viu lá o avião. Tem uma coisa que você fala que eu fiquei encucada esses dias, que eu falei assim, gente, como é que eu não perguntei uma coisa tão assim que você repete, que dê câncer no universo? Sim. Sabe? Sabe por que porque é o negócio do câncer no universo? É aquela pessoa que está desesperada. Então ela está desesperada. Então deu câncer no universo. Tudo está canceroso. Então, isso tudo se aconteceu, tem sua razão de ser, que tem gente tomando conta. Não se preocupe. Tem os assistentes. Tudo passa. Tem, tudo passa. Tá. Então, esse negócio eu já falava já na década de 50, 60. Você está entendendo? Para o povo. Tá. Que é aquela pessoa que quer segurar tudo, quer tudo do jeito dela. Assim, ó, para com isso. Entrega o cosmo a quem é dono. Não foi você que fez. Você está entendendo? Tá. Quem é que criou isso? Toma que o filho é teu. Não é isso? Não tem isso? Tem. Então, isso é para a pessoa dar um choque em si mesma, para ela pensar perante a vida. Tá. É uma saída. Valdo, aqui no B, por favor. Aqui em cima. Is it possible that the Serenismus, who was born in a psychopath's body, that he evolved from being a psychopath?
Ela está perguntando. Você entendeu? Ela está perguntando, Valdo, vou traduzir aqui. Ela está perguntando, ela está cismada com um serenão psicopata. Então, ela quer saber se ele pode ter sido psicopata em alguma vida anterior. Quem é que não foi? Everyone was. A evolução exige que todo mundo passe pelas doenças. Quem é aqui que ainda não teve todas as doenças? O ideal é isso, todo mundo que já teve todas as doenças em vidas anteriores. Isso é o máximo. Retrossomas estigmatizados pelas cicatrizes. Isso é que é o ideal. Entende? Agora, gente, sabe da existência de algum serenão na Europa atualmente? Aí, é o que perguntaram agora. Aí, ó, teve gente que acabou de perguntar, é você. Você está vendo como é que tem umas sincronicidades estranhas aqui, né? Você viu que vocês entregaram agora, eu não tinha lido, não sei de nada. Gostaria de saber o seguinte: sendo as personalidades complexas, possuidoras de traço específico, formador de um perfil singular, as personalidades sadias ou doentias devem ser confrontadas de acordo com as prioridades evolutivas, certo? Sim. A inteligência evolutiva é a mais prioritária nessa atual condição do planeta? Facilitaremos o planeta escola assim? Sim. É isso que eu falo faz só meio século. É a inteligência evolutiva. Por que é a inteligência evolutiva? Entre todas as modalidades de inteligência, é a inteligência evolutiva a mais complexa, a mais abrangente, é aquela que superintende praticamente as outras. Então, o que é que vem a ser inteligência evolutiva? É aquela inteligência que a pessoa tem de saber com convicção e tranquilidade, pacificação íntima, o que acontece no cosmos do ponto de vista daquilo que atinge a vida dela. Então, por exemplo, ela já sabe, tem o processo da série X, o que ela tem que fazer com o corpo, ela tem uma programação de vida, é necessário que ela tenha um princípio de cosmoética para viver, ela tem que viver com companhias, não tem jeito, isso tudo faz parte da estrutura dessa inteligência evolutiva. Isso é a base de tudo. Enfim, o que nós fazemos na conscienciologia é traduzir em linguagem acessível o que é a inteligência evolutiva teática, na prática e na teoria e na prática. Tudo isso, os verbetes que nós temos tudo aqui, é para debulhar a inteligência evolutiva. Posso dizer que a escala evolutiva das consciências é uma referência para esse planeta? Sim, porque eu não conheço exatinho para fazer uma escala dos outros. Isso foi feito para aqui. Agora, me leva para um desses aí, me deixa lá uma temporada que eu faço de lá. Ficha técnica, título original, Capax, gênero, drama, tempo de duração, 118 minutos. Ano de lançamento, 2001. Esse é novinho, coitado, esse viram minhas coisas. Elenco, Kevin Spacey, é o Prot, Jeff Bridges, Dr. Mark Powell. Sinopse, o Prot é um homem misterioso que vive dizendo ter vindo do planeta Capax, distante 1000 anos-luz da Terra. Por causa disso, ele é internado em um hospício, onde conhece o Dr. Mark Powell, um psiquiatra disposto a provar que ele, na verdade, sofre de um grave distúrbio de personalidade. Mas as descrições de Prot sobre como é a vida em seu planeta acabam encantando os demais pacientes do hospício, fazendo com que eles queiram ir com Prot quando ele diz que está próximo o dia em que deverá voltar a seu planeta. Eu vou ver se arranja esse filme para nós. Você já viu esse filme? Eu também não. Vamos ver isso. Vamos ver, hein? Eu não tenho visto mais filmes de ficção científica, porque saturei. Depois de ver tudo, são sempre os mesmos truques, eu não vejo mais. Agora só vejo assim, quando alguém indica uma coisa que seja excepcional, uma coisa fora. Eu via isso porque o meu filho criou a gente vendo tudo que era de ficção científica. Sou doutor em Star Trek, Star Wars, aquele negócio todo. Então chegou um ponto que eu não precisava de ver, o menino cresceu, não precisa, porque ficção científica, tudo é ficção, né? Eu gosto do fato, eu gosto da facção, e a facção que eu estou falando não é um partido. Pode falar. Valdo tinha falado aí da câncer no universo. Você lá em New York, no 11 de setembro, você usou esse QD câncer no universo, sei lá.
Eu? Não, eu fui ajudar, né, fora. Nós saímos para ajudar. Eu comecei a exteriorizar a energia. Agora, eu comecei a estudar, a julgar energia no dia anterior, desde Miami, que a gente começou a ficar encapsulado, eu vi que tinha que ter serviço pela frente, eu não sabia o quê. E outra coisa, a hora que parou a chuva em Miami, em New York, eu falei para a Grácia que ia parar a chuva, minutos antes, e parou tudo. Ela estava lá, era testemunha, ela viu. Eu sabia que ia parar, quer dizer, me falaram, né? Pode falar, porque isso aí vai parar agora, vocês vão entrar no avião. Porque a Graça viu que a situação estava precária, o aeroporto de Miami estava uma loucura, o povo tudo alterado. Então ela falou para mim, neném, vai para ali e põe energia nisso, melhora esse ambiente, vê o que é que você faz. Aí o que eu fiz? Fui lá para onde ela falou que era o lugar mais afastado, comecei a mexer com energia. Aí minutos depois eu apareço e falei com ela, falei assim, marca aí o horário. Daqui a alguns minutos, marca. Que eles vêm aqui, que vai parar tudo. Eu falei assim, mas depois dessas horas todas, vai parar tudo, anota aí o horário. Aí, passa os minutos, quando chega o cara, chega lá e fala tudo do jeito que eu falei. A Graça olhou no relógio, era 17 minutos. Em 17 minutos, tudo aconteceu diferente. Desde que eu falei, até que o cara chegou para falar. Você pensa bem, 17 minutos só, nós estávamos lá horas. E outra coisa, estava chovendo em New York, depois começou a chover em Miami, não tinha jeito os aviões levantar voo, nem de um lado nem do outro. Aí eles falaram, não, em New York já melhorou, aqui também já abriu. 17 minutos depois, estava aquele chuvão. Eu lembro que eu cheguei perto assim da parede, sabe, de espelhada, com aquele negócio todo de vidro, aquela chuva fazendo até barulho, batendo. A hora que eu fui para lá. Não, agora o problema todo é quem é que estava atrás, né? Eu não sei quem. Eu só sei que a gente já estava encapsulado já há algum tempo, já fazia algumas horas, desde que nós fomos para o aeroporto. E depois eu vi, eu não sei o que vai acontecer. É bom a gente até descansar no avião, porque já não sabe o que vai acontecer em New York. Isso tudo eu falei com a Graça, tudo com a maior naturalidade. Agora, nós chegamos às 3 horas da manhã lá, em New York. 3 horas. 6 horas depois, às 9 horas, o Firmar estava telefonando para a gente afobado. Aí estavam os aviões, a gente ligou a televisão no quarto lá, estava lá o avião batendo. Aquele negócio todo. Loucura. Daí a pouco vieram as instruções para fechar as janelas da área toda nossa lá, o negócio todo, o gás que estava saindo, por causa do incêndio, as explosões. Nós ficamos, não, nunca ficamos. Foi só essa vez. Eu falei assim, a gente foi mesmo endereçado para isso. Porque a gente ficou muito próximo, a gente ficava bem mais afastado. Ali não, o negócio foi bravo. Ali era rua 29, 30, ou 20 e tanto, não sei quanto. Agora, a gente ficava na rua 55, 56, 57. Entendeu? Como é que era? O Samoritz era 56, parece. O Valdo. 59. Samoritz era 59. A gente ficava mais na 59, é muito tempo. Nesse caso aí, isso aí hoje você já deve tirar outras conclusões, né? Mas que tipo de inserção assistencial você foi incluído naquele local lá, né? Isso você está falando do 11 de setembro? Isso aí. Não, eles nos levaram para acertar isso. Agora, uma coisa muito estranha, João, é que um dos temas do meu curso lá era sobre terrorismo. Que eu já estava estudando minhas coisas para fazer o livro, entende? Do Pacífico, aquela coisa toda, os negócios todos que tinha. Eu estava estudando sobre terrorismo. Agora, não dei curso nenhum, de lá nós fomos para Madrid. Você estava prevendo alguma coisa, Valdo? Por quê? Não, eu previ que tinha alguma coisa que ia acontecer. Aí eu cheguei para cá e falei assim, nós estamos encapsulados. Eu vou falar com as moças para ir para casa para não ficar aqui. Não é bom ficar no aeroporto. Então, elas que estavam lá conosco foram. Outra coisa, tinha acontecido um negócio com um dos nossos amigos e o outro foi socorrido. Eles também não foram ao aeroporto. Só apareceram as moças. Eu mandei que voltassem. Vocês não ficam aqui conosco, que aqui ainda vai demorar um pouco. Pode deixar que nós estamos tudo seguro. Tudo dominado, não tem problema nenhum. Por exemplo, então, a gente ficou só os dois lá. Aí tinha gente
cubano perto da gente, o outro lá mexicano, não sei o quê, tudo que é Miami, né? Cheio do processo, a meninada brincando, aquele troço. E a Graça lendo. Eu falei assim, é bom você ler, arranja alguma coisa. E eu lá olhando também minhas coisas. E a gente preparado para o que desse e viesse. Mas aí o negócio começou a passar, todo mundo começou a ficar desesperado, que não tinha avião, não tinha nada, tudo parado. É a vida. Agora, por exemplo, você estava escrevendo, acho que foi no Pacíficos, né, que você falou que não ia publicar, que pode ser que acontecesse algum fato. Não, porque eu já estava arrumando isso há algum tempo. Estava prevendo. Você está entendendo? Tem muita coisa disso que já vinha de muito tempo, que eu estava guardando material, né? Que eu comecei a colecionar isso há muito tempo. É igual isso agora, que eu estou começando a colecionar um negócio, sou filósofo, que eu quero fazer um verbete grandão sobre esse processo, mostrando uma microbiografia de cada um, do ponto de vista técnico, né? Para dar uma panorâmica para todo mundo. Evaldo, quero ver se eu ponho 100 pessoas nisso, isso eu vou demorar um bocado. Essas sincronicidades que você identifica, por exemplo, o cosmograma, até certo ponto, leva você para a retrocognição também. Funciona assim contigo essa questão. Então, por exemplo, esses fatos você já deve ter pego de trás, né? Foi. Porque eles já tinham o cosmograma, já tem essas coisas todas. Sobre o processo de belicismo, né? Eu sempre fui contra isso. Você está entendendo? Uma coisa muito séria, João, eu vou te confessar um negócio que eu não falei. Eu já falei muito isso aqui, mas não esse fato. Quando eu fui fazer o tiro de guerra, isso é que eu já falei, eu vou dizer o que eu já falei, e depois eu vou falar o que eu ainda não falei. Quando eu fui fazer o tiro de guerra, eu já tinha feito 3 anos de pré-militar, que aquilo era obrigatório depois da guerra. Então, no ginásio tinha aquelas coisas todas. Eu, então, cheguei no horário certo de entrar no tiro de guerra, eu fui obrigado, porque senão você não recebia diploma, não tinha nada. Aí eu chego para o sargento, o capitão, são vários, eram uns 3 sargentos, tinha um capitão no meio, aquele negócio todo. E eu, então, apareço lá, eles viram para mim assim, mas você? Sim, está no meu horário, eu preciso fazer. Eu falei assim, não, você não vai fazer isso. Porque eles trabalhavam comigo, eu que dava horário para eles, só fazer o pré-militar. Pré-militar, todo mundo ia aprender a marchar, esquerda, direita, aquele negócio todo. Eu já sabia disso tudo, porque eu era da escola, eu era da administração da escola, entendendo? Então, assim, você não precisa fazer, você vai fazer o seguinte, você tem que fazer os tiros, talvez fazer uma das marchas, e você tem que participar dos tiros com a coisa toda. E você vai fazer os discursos para nós todos. Porque sabia que eu escrevia, eu que apresentava as coisas, tinha máquina de escrever, aquele negócio todo. E não precisa de vir, não. A gente dá um jeito aqui na história toda. Esse é o chefão, falou para os outros. Aí eu fui ver que pela escala, porque tinha mais de 300 atiradores, chama atirador, né? Tinha mais de 300. Eu vi quem é que era o sargento, que era o meu. Caiu um sargento, que era um cara espírita, que me conhecia demais, era o maior amigo meu. Então esse juntou a fome com a vontade de comer. Aí eles começaram a abusar, porque eu fui obrigado a fazer mais discurso que aquilo, que nunca teve um ano que fizeram tanto discurso, que eles pediram para eu fazer. Então eu fazia o discurso da árvore, o discurso da bandeira, o discurso de Caxias, o discurso disso, o discurso daquilo, tudo. Eu já fazia tudo datilografado, bonitinho, tudo. E eles liam lá nas grandes solenidades. E geralmente, nessas, eu ia para ver se eles estavam lendo o que é que eu escrevi. Entende? Mas nunca lavei a base, você está entendendo? A matriz, que é onde tem o processo. Porque quando o cara fazia qualquer besteira, tinha que ir lá lavar a sede. É a sede do tiro de guerra. É um negócio enorme, tinha que jogar água. Era um trabalho danado, serviço brabo mesmo, braçal. Eu nunca fiz isso. Mas agora, por exemplo, eu fui numa das marchas deles, aquelas que tinha umas de 7 quilômetros, 12 quilômetros, 42 quilômetros, aquele negócio. E fiz também os tiros. E os tiros eu até queria fazer para me ver, porque eu sempre gostava de detalhe, queria saber como é que era, nunca tinha mexido com arma. E outra coisa, fiquei nos primeiros lugares nos tiros, aquele negócio todo. Apareceu depois com a minha foto, quando terminou o tiro, o negócio todo. E recebi todos os certificados daquele negócio. Mas um cara espírita ficou sabendo desse negócio através do sargento, virou para mim e falou assim, Valdo, você vai ter que estudar esses negócios sobre belicismo e guerra, militarismo. Isso nunca aconteceu aqui. O sargento estava falando, você é uma exceção nesse povo todo.
Por que você entrou nisso? Você vai ter que estudar isso na sua vida. A partir daquele dia, eu comecei a ficar encasquetado com o processo de belicismo. Isso foi logo depois do tiro de guerra. Você está entendendo? Olha quantos anos isso se passou. Então eu comecei a guardar certas coisas, queria ver como é que era. Foi aí que eu comecei a deplorar que eu tinha trocado todas as Enguarda, que era a coleção da Enguarda, que era o problema da propaganda americana para o Brasil entrar na guerra, que os americanos faziam. Mas a Enguarda era a melhor revista que havia na época. Então, o que eu fazia? Eu recebia a Enguarda, meu pai lia, dava para mim, eu trocava aquilo por livros, porque o negócio era bélico. E eu trocava por livro daquilo que eu queria, de estudar, uma parte técnica, alguma coisa, um negócio que eu não tinha, para aumentar a minha biblioteca. Então, eu perdi a Enguarda. Quando, mais tarde, eu quis arranjar a Enguarda, você não achava essa revista em parte nenhuma. No Rio, eu quis arranjar, não tinha. O César agora comprou. Dos 48 números, ele conseguiu arranjar 32 números no leilão. Comprou tudo uma vez. Eu vi as Enguarda agora, estão em boas condições, etc. Nós agora já temos. E eu falei, ó, isso vai para o bibliotecário, essas revistas são raríssimas. Agora lá é muito interessante, João, porque isso é que eu queria, na ocasião, para eu ver tudo que eu tinha lido, porque ali eu segui tudo. Eu segui a Segunda Guerra. O que você pensar tem ali. Personalidade, o povo que morreu, quem é que embarcou, a aviação, a marinha, o exército, as invasões, a terra que foi devassada, os processos dos nazistas, o problema da Itália, o problema do Japão, tem tudo nessas revistas. As revistas são desse tamanho assim, ó. É só de ilustração e legenda. Tudo para fazer propaganda. Agora veja, a maioria daquilo é de uma autenticidade terrível. Por quê? É quente, é do mês, praticamente, você está entendendo como é que é? E outra coisa, pegava a América inteira, todos esses países, junto com os países do eixo. Agora, todas essas fotos clássicas, por exemplo, Iwo Jima, uma das primeiras vezes que aquela fotografia de Iwo Jima, que é considerada a maior da guerra de todos os tempos, apareceu, foi na Enguarda. Aí tem a Enguarda com Iwo Jima, eu fui lá procurar, tem tudo lá. Tem agora esses caras todos da guerra, os personagens todos. Tem lá o Getúlio Vargas, enorme, uma foto praticamente quase de página inteira dele. Então, veja, isso já era, só para você ter uma ideia como é que é e a situação. O que é engraçado é que agora, esse ano, é que eu vejo a Enguarda de novo, depois desses anos todos. A Enguarda foi publicada em 1941, 42, 43, até 44. Agora, você veja, é um bocado de tempo, são 65 anos desse negócio todo. Então, ó, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 18 votos online, 18 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 60 assinaturas no livro de presença, 9 praticantes da técnica da INVEX. Para a votação de hoje, temos os seguintes verbetes: ajuizamento pessoal, comunicação modular, linha de abertura, mega tarefa final, pertinência evolutiva, polaridade extrema, público-alvo conscienciológico e realização humana.
O verbete vencedor é ajuizamento pessoal com 11 votos. Obrigado e boa tarde.